Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e estou vindo aqui, gente, com a lista dos jogos mais jogados do mês de abril de 2024, de acordo com o Board Game Geek, tá bom, gente? Então, todo mês tem um usuário lá do Board Game Geek que compila ali a lista de todas as entradas de jogos que as pessoas fazem, e aí ele pega aquela listona compilada e faz, assim, uma análise super legal. Eu sempre vou lá, deixo umas moedinhas para ele em agradecimento, né, pela essa lista compilada que ele faz. E aí venho aqui e compartilho com vocês, pra gente ver a evolução dos jogos que vem sendo jogados pelas pessoas, o que tá atraindo interesse e o que tá indo pra mesa, beleza? Então vamos lá, gente. Antes de começar com a lista do top 10 mais jogados, vamos falar quem saiu fora do ranking nesse mês. Então tem um jogo que caiu fora do top 10, que é o Lost Ruins of Arnak, As Ruínas Perdidas de Arnak. Ele estava em 10º em março e agora ele caiu para 11º, então ele foi expurgado da lista do top 10. O que significa que tem um jogo que entrou na lista. Qual será que é, hein, gente? Fala aqui nos comentários antes de eu falar qual é o jogo que entrou na lista, para ver se vocês conseguem acertar qual é o jogo que foi alçado ao top 10 dos mais jogados, tá bom? Só um esclarecimento, mais jogados aqui, gente, significa em número de pessoas que jogou, tá? E não em número de partidas jogadas, tá? Então é quantas pessoas jogaram o jogo, beleza? Então vamos lá. O 10º lugar, ele é um jogo que caiu uma posição também. Então ele estava no top 10 em 9º e agora ele está em 10º, que é o Scout, gente. O Scout foi jogado por 2.311 pessoas neste mês de abril. E o Scout ali, para quem não conhece, ele é um jogo de ladder climbing e shedding, um jogo de escada e de eliminar cartas da sua mão. Então basicamente um jogo de escada, né? Ele funciona assim. Um jogador ele vai descer uma combinação de cartas na mão dele, aí o próximo jogador, para ele se manter ali vivo no jogo, ele precisa descer uma mão que seja maior ou mais valiosa do que aquela que está valendo ali na mesa. O legal do Scout é que você tem a possibilidade de usar a ação de Scout e roubar cartas do jogo que está na mesa. E aí você rouba aquela carta, põe na sua mão e aí você consegue fazer combinações melhores para você. Mas tem um porém, no Scout você não pode mudar as cartas de posição. Elas têm números diferentes dos dois lados e a ordem que está na sua mão ela não muda. Então isso deixa o jogo muito interessante de você tentar ali ver como é que você consegue botar uma carta, manipular para você usar as cartas na ordem que você tem e construir as sequências que você precisa. Um joguinho bem legal, rápido de jogar, super empolgante, super envolvente. Eu mesmo gosto muito de jogar Scout e não sou só eu, né? Muitas pessoas jogam Scout e ele está aqui em 10º. Em 9º lugar da lista, um jogo que caiu 3 posições, gente, despencou, assim, ninguém mais gosta dele, que é o Dune Imperium. Ele foi jogado por 2.444 pessoas, esse jogo. E o Dune Imperium, que para quem não sabe, é sempre o jogo que vem aí como parzinho do Lost Ruins of Arnak, porque eles foram lançados mais ou menos na mesma época, e eles têm uma mecânica mais ou menos parecida, que é a alocação de trabalhador com deck build. Mas acho que é só até aí que vai a semelhança dos dois jogos, tá? São bem diferentes, a temática é completamente diferente, o jogo é completamente diferente. O Dune Imperium é um jogo que eu não joguei ainda. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de pegar jogos de IP, assim, alguma IP famosa, né? Tipo Dune Imperium, mesmo, vou falar uma coisa polêmica, mesmo Senhor dos Anéis, Disney, Marvel, em geral eu tenho um pouquinho de dificuldade de querer jogar esses jogos. Então o Dune Imperium é um que ainda tá nessa lista. Muitas pessoas já me falaram assim, esquece essa questão do IP, é um jogão independente, um dia eu vou jogar, mas eu ainda não testei, mas é uma mecânica que eu gosto. O Arnak, ele é um jogo que, assim, não é um dos meus favoritos, sabe? Mas é um jogo que toda vez que eu jogo eu me entretenho, porque aquela questão ali de você usar suas cartas do seu deck building para você tentar ter um pouco mais de recurso, para você posicionar seu trabalhador e conseguir mais coisas, ela é bem estratégica e bem interessante. Então pode ser que um dia eu teste o Dune Imperium. Agora vamos lá, gente. Em 8º lugar é um jogo que se manteve em 8º lugar, ele já estava em 8º lugar antes. E é um joguinho, gente, do ano passado, mas que, assim, ele veio para arrebentar em número de jogos, em qualidade, e ele já está entre nós no Brasil. É o Sea Salt and Paper. Foi jogado por 2.791 pessoas. E eu sou suspeito para falar. Eu adoro o Sea Salt and Paper. Já fiz vídeo de análise aqui no canal, já fiz vídeo jogando ele no Board Game Arena aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver como é que o jogo é jogado, corre lá e assiste o vídeo de eu jogando ele no Board Game Arena.
E o Sea Salt and Paper, ele é um jogo muito facinho, gente. É um jogo de cartas, só tem cartas. E as cartas, elas têm uma temática ali de fundo do mar, onde você vai tendo animais no fundo do mar, tipo caranguejo, peixe ou barco, por exemplo. E aí o que o jogo vai acontecendo? Assim, à medida que você vai jogando, você vai podendo formar parzinhos de carta, descer na mesa e fazer uma ação associada com aquele parzinho de cartas. Mas também você tem cartas que ficam na sua mão ali escondida, que também pontuam. E aí você vai controlando quantos pontos você tem contando carta na mesa e carta na mão. E quando você faz 7 ou mais pontos, você tem a possibilidade de fazer duas coisas. Ou você para a rodada e pontua os pontos que você tem, ou você desafia os seus adversários. E aí você fala, última chance! E aí todo mundo joga mais uma vez e todas as pessoas tentam fazer mais pontos que você. Se eles conseguirem, você faz pouco ponto, porque você perdeu o desafio. Mas se você ganhar o desafio, aí você faz muito ponto. Então é uma coisa meio arriscada, mas que tem o seu valor e tem, né, ali o seu interesse. E é super divertido jogar isso, porque você desafia o seu adversário, aí eles ficam tentando fazer mais pontos que você. Eu particularmente adoro, já apresentei para várias pessoas, todo mundo que eu jogo gosta de Sea Salt and Paper, e é um jogo muito jogado aqui também. Agora vamos lá, gente. Chegou a hora do jogo que entrou na lista. É um jogo que subiu 7 posições, agora ele está em 7º. Quer dizer, ele estava em 14º no mês passado, ele subiu muito esse mês. E vocês têm alguma ideia, gente? Eu vou dar uma dica. Esse jogo já foi feito com outro tema. E agora esse é um tema novo. Esse jogo, ele pegou animais fofinhos e fez animais que não são tão fofinhos assim. Eu tô falando, gente, do Wormspan, que é a versão do Wingspan, com modificações na regra, mas também com animaizinhos diferentes. Agora são dragões ao invés de passarinhos. Então pegaram ali o jogo base do Wingspan, deram uma modificada, modificaram o tema. Talvez buscando um apelo com outras pessoas, né? Tem gente que às vezes não gosta do passarinho, mas vai gostar do dragão. E também deixaram o jogo um pouco mais estratégico. Colocaram umas regras ali que deixa ele um pouquinho mais ali, né? Um pouco mais pensativo, um pouco mais complexo de ser jogado. Então ele tem tido uma aceitação muito grande. Quem está jogando o Wingspan tem falado que ele é bom, tem muita gente que está falando que ele é melhor que o Wingspan, tem muita gente que está substituindo o Wingspan por ele. Não sei se é o caso aqui dessa lista, vamos descobrir, mas ele é um jogo que está tendo uma aceitação muito grande e aqui está o resultado, né? Ele entrou na lista, entrou forte, está em 7º e foi jogado por 3.080 pessoas. O 6º lugar da lista caiu uma posiçãozinha também. Ele estava em 5º antes, agora está em 6º, mas é um jogo que está muito badalado e está muito quente aqui no Brasil agora, porque ele acabou de chegar também no Brasil, gente. É o Hit. O Hit foi jogado por 3.154 pessoas. E o Hit é um deck building de corrida. E assim, eu adoro também jogar Hit. Por quê? Porque o deck building dele é um deck building muito interessante. Porque você tem as cartas que vão te dar quanto de deslocamento o seu carrinho vai ter ao longo da pista. Só que ele é um deck building. Então toda rodada você compra algumas cartas e você vai usando essas cartas. Só que o jogo tem um porém. Existem coisas que você faz ao longo da corrida, tipo passar uma curva muito rápido, tipo ganhar uma aceleração a mais numa reta, que quando você faz isso, você consome cartas de calor, que são cartas que estão fora do seu deck no começo do jogo, seu motor está friozinho, e à medida que você vai jogando essas cartas de calor no seu deck, o que acontece é que essas cartas elas vão poluindo o seu deck. Então, quando você compra a carta da sua próxima rodada e vem carta de calor, você não pode fazer nada com ela. Você não pode jogar, você não pode descartar, ela fica na sua mão e ela limita quantas cartas você tem para jogar. E aí que tá o tchan desse jogo. Você tem que fazer essa gestão do calor, porque para você tirar essas cartas da sua mão, você tem que andar em marchas mais lentas, você tem que descer a marcha do seu carro, andar menos, ou seja, né, ter um deslocamento menor, mas quando você faz isso, você esfria o motor e aí você tira essas cartas da sua mão, do seu deck, e elas voltam lá para um monte de cartinhas de calor. Essa gestão, ela é muito divertida, assim, porque você tem várias estratégias que você pode pensar, tipo assim, eu vou queimar todo o calor na seção lenta da pista, onde tem muita curva, ou eu vou deixar para tentar queimar o calor quando eu estiver na seção rápida, para eu poder acelerar mais. E aí você vai tentando ali mesclar.
Eu, gente, sou o estilo de pessoa que queima o calor todo nas curvas. Aí quando eu chego na reta, eu tô com aquela mão de 8 cartas, 6 são calor. E aí eu preciso ficar reduzindo a marcha para esfriar. Um jogo que eu tô querendo jogar no Board Game Arena para mostrar para vocês, eu não tenho ele fisicamente ainda, e para vocês verem como é que ele funciona, para vocês verem como eu sou habilidoso em esquentar o meu motor. O próximo jogo aqui da lista, gente, é um joguinho de ecossistema, super relaxante de jogar, onde você vai criando ali os seus ecossistemas, vai posicionando animais, e aí você vai tentando fazer regras de animais para você pontuar. Estou falando do Cascadia, gente. O Cascadia, que é esse jogo assim que pegou muito bem com as pessoas. Por esse aspecto que eu falei, né? Ele é um jogo leve, gostoso de jogar e ao mesmo tempo estratégico. Ao mesmo tempo tem uma mecânica simples, então é fácil de explicar. Isso fez com que o Cascade, assim, não só ele ganhasse o Spiel des Jahres no ano dele, como fosse alçado como um jogo de preferência de muita gente, muitas famílias, assim, sabe? Que é um jogo mais fácil de jogar com criança, com pessoas idosos e tal. E o Cascadia, eu particularmente amo também. É um jogo que está na minha lista de favoritos, com certeza. É um jogo que eu gosto muito e foi jogado por 3.341 pessoas. E ele também caiu uma posição no ranking. Então vocês estão vendo que tem vários joguinhos caindo uma posição? Tem um jogo que subiu bastante. Vocês vão descobrir daqui a pouco. O próximo da lista, gente, é o clássico dos clássicos. Ele é um dos que inaugurou os clássicos modernos aí. Tem um tempinho que ele saiu. Mas é um jogo que, assim, tem legião de fãs, tem várias versões do jogo, mas a versão que todo mundo gosta é a original mesmo. E é um jogo onde você está ali construindo uma parede de azulejos muito bonita. É o Azul, gente. O Azul, ele é um jogo... Aliás, vários jogos dessa lista, a sequência de jogos que eu estou falando aqui, são jogos que têm uma coisa muito parecida, que são jogos que são simples de regra, estratégicos, que você consegue jogar com pessoas que não são jogadoras assim assíduas, mas se você jogar com pessoas que são jogadoras assíduas, elas também vão armar estratégias de jogar muito bem jogado. E o Azul, ele é um desses exemplos, assim, você consegue apresentar o Azul para uma pessoa e na primeira vez que ela joga, ela já está entretida, ela já está gostando de jogar. Ao mesmo tempo, você pode jogar com pessoas que gostam ali de queimar a cuca, raciocinar e tentar fazer uma estratégia, e a pessoa vai se entreter muito bem com o Azul, sabe? Então acho que é isso que é o apelo que faz com que ele pegue muito bem. Simples de regra, estratégico, fácil de apresentar, gostoso de jogar. Então o Azul também é um que caiu uma posição, foi jogado por 3.396 pessoas. E o próximo da lista, o terceiro, também caiu uma posição, por sinal, mas também é um jogo que vale o que eu falei do Azul, sabe? Ele é um jogo que tem regras simples, que é interessante de você apresentar para pessoas que não conhecem muito do hobby, mas ele também é um jogo que atrai muitas pessoas que são mais cracudas e estratégicas, porque ele tem essa vertente. E é o Wingspan, gente. O irmãozinho mais velho do Wormspan, que apareceu aqui em sétimo, mas o Wingspan segue sendo mais forte, segue sendo mais adorado, segue sendo mais jogado pelas pessoas. Foi jogado por 3.717 pessoas. E no Wingspan, você está ali colocando pássaros no ecossistema deles, né? Você está ali observando pássaros no ecossistema deles. Tem 3 ecossistemas diferentes e você vai colocando essas cartinhas de pássaros, usando as comidinhas favoritas dos pássaros e também usando ovinhos para você poder expandir mais ainda ali a sua linha de pássaros. Só que a parte mais legal que eu acho para mim do Wingspan é porque quando você faz uma ação de cada linha que você tem ali disponível, você faz a ação, mas aí depois você vai voltando e vai olhando todos os pássaros que já estão posicionados ali naquele habitat. E aí você vai ativando as ações de cada um desses pássaros. Então o Wingspan, ele abre uma vertente ali para ser um jogo de combos muito legal e muito interessante, onde você fala assim, nossa, se eu colocar esse pássaro que me dá uma comida aqui específica na linha da floresta, que é a linha que dá alimentos, né, onde você pode comprar comidinha do comedouro, eu posso combar aqui e quando eu fizer essa ação, eu pego um monte de comida, então eu consigo evoluir mais rápido no jogo. Sabe, ele é o jogo que te dá esse tipo de satisfação de gerar esse combo, sabe? Então, assim, além de ter uma temática gostosa, né? Passarinhos ali, você tem as curiosidades embaixo dos passarinhos. Eu sou o tipo de pessoa que lê, tá, gente? As curiosidades que tá escrito embaixo ali nas cartas. E gosto muito. Falando em jogo com curiosidades escritas nas cartas, o próximo jogo, que é o jogo que subiu bastante também no ranking, ele também é um jogo que tem curiosidades escritas nas cartas, gente. Vocês já repararam?
Porque tem muita gente que joga e não repara isso, mas eu reparo porque eu gosto de ficar lendo. Eu tô falando do Terraforming Mars, gente. Terraforming Mars, o meu top 2 jogos favoritos de todos os tempos. Foi jogado por 3.918 pessoas e subiu 5 posições. Teve uma alta, a galera lembrou do jogo. O pessoal lembrou e falou assim, nossa, que vontade de jogar Terraforming Mars. Correram e jogaram ele aqui e ele subiu para segundo aqui do ranking. Para quem não conhece, se é que existe alguém que não conhece ainda, para quem não conhece o Terraforming Mars, gente, ele é um jogo onde nós estamos transformando o planeta vermelho num lugar habitável para a nossa população humana. Cada jogador representa uma corporação que vai fazendo e realizando ações para terraformar o planeta vermelho. As ações elas envolvem construir cidades, florestas, tacar meteoro para poder jogar oxigênio na atmosfera. Tudo isso está nas cartas que a gente vai colocando ali na nossa maquininha de geração de recursos, né? E se você reparar, tem os textinhos das cartas embaixo que explicam por que aquela ação da carta é interessante. Isso aí que eu acho muito legal. E a ideia do Terraforming Mars é: você vai fazendo essas ações para manipular os 3 parâmetros globais, que é o oxigênio na atmosfera, a quantidade de oceano e a temperatura na superfície do planeta. Por quê? Porque nós humanos precisamos dessas características razoáveis para a gente poder viver. A gente precisa de oxigênio, a gente precisa de água, a gente precisa de uma temperatura que a gente consiga sobreviver. Então essa ideia do jogo é uma ideia muito legal e o jogo em si ele é muito prazeroso de jogar. Eu gosto muito de jogar e fazendo combinações de cartas com uma certa sinergia, né? E fazendo ações ali nas próprias cartas. É um estilo de jogo que pega bem pra mim, sabe? Jogo tipo Set Collection com Engine Building, sabe? É o tipo de jogo que eu gosto bastante. E já que eu falei de Set Collection com Engine Building, o primeiro, número 1 aqui, segue sendo o Ark Nova, gente. Que é um jogo que tem essa mecânica parecida ali com o Terraforming Mars, mas uma temática, numa roupagem completamente diferente. O Ark Nova, ele é um jogo de zoológico, então nós estamos construindo um zoológico, e esse zoológico que a gente está construindo, ele tem que ser feito como? Você vai colocando cercados ali na sua região do seu zoológico, você vai baixando cartas de animais que você vai pagando por elas para poder colocar ali nos seus cercados, e além de tudo você precisa fazer parcerias com universidades, você precisa ter patrocinadores, tudo isso para você poder fomentar um zoológico bem sucedido e que faça muita pontuação. O Ark Nova é o meu top 1 atualmente dos jogos favoritos de todos os tempos. O que é curioso, porque o meu top 1 e o meu top 2 é o top 1 e o top 2 dessa lista também. O que mostra, gente, que eu sou o homem do povo, eu estou alinhado com a multidão. Mas assim, porque são jogos bons, são jogos famosos e são jogos que as pessoas gostam muito de jogar. O Ark Nova foi jogado por 4.305 pessoas. E note assim, o Ark Nova ele vem reinando absoluto há muito tempo, sabe? Desde que eu comecei essa lista. Mas eu acho que logo, logo ele vai perder o trono, porque ele está perdendo o número de jogadores, enquanto outros jogos estão aumentando e estão se aproximando dele. Será que no mês que vem a gente vai ter uma reviravolta, gente? E conta pra mim nos comentários aí quais são os jogos que vocês mais têm jogado. Do meu lado de cá, o jogo que eu mais tenho jogado é o Sea, Salt and Paper e o Knar, que são 2 jogos que são um pouquinho menores. Eu tenho tido assim um pouco de restrição de tempo para jogar jogos maiores nos últimos dias, e esses são joguinhos que eu consigo pegar, tirar, jogar rapidinho, né, e me divertir com eles. Então é isso, gente. Logo eu volto com a lista de maio, tá? Tô um pouquinho atrasado aqui com a lista, tá bom? Mas eu vou equilibrar isso rápido, tá bom? Eu prometo. Mas logo eu volto com a lista de maio aqui, pra gente ver se o Ark Nova foi destronado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.